Este vídeo apresenta somente fatos confirmados em documentos oficiais dos órgãos de justiça, segurança pública e reportagens de grandes agências de imprensa até a data de publicação. Márcia Barbosa de Souza era uma jovem de 20 anos, residente em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Em junho de 1998, ela foi encontrada morta em um apartamento localizado em um bairro nobre da cidade. O corpo apresentava sinais de violência, conforme registrado em laudos do Instituto de Polícia Científica da Paraíba, documento incorporado ao inquérito policial instaurado à época. A investigação inicial foi conduzida pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, que realizou perícia no local, coleta de vestígios materiais e oitivas de testemunhas. Os registros oficiais apontam que Márcia havia sido vista pela última vez ao entrar no referido imóvel horas antes de sua morte. A identificação do local e de pessoas relacionadas ao imóvel passou a integrar o conjunto de diligências formais do inquérito. De acordo com informações constantes nos autos do processo criminal e em notas do Ministério Público Estadual, o nome de um deputado estadual surgiu durante a apuração policial, em razão de vínculos diretos com o imóvel onde o crime ocorreu. À época, o investigado possuía prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, o que determinou o envio do procedimento às instâncias competentes do sistema de justiça. Reportagens publicadas por veículos de imprensa de circulação nacional, como jornais impressos e emissoras de televisão, noticiaram o caso amplamente no ano de 1998, com base em informações oficiais divulgadas pela polícia e pelo judiciário. Os registros indicam que, naquele momento, a investigação seguiu os ritos legais previstos, com limitações processuais relacionadas à competência jurisdicional vigente. Os autos do inquérito policial indicam que, após a identificação do principal suspeito, as investigações passaram a tramitar sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em razão da prerrogativa de foro então existente. Esse encaminhamento está documentado em decisões judiciais e despachos oficiais emitidos no ano de 1998. De acordo com registros do Ministério Público do Estado da Paraíba, a Polícia Civil concluiu as diligências possíveis no âmbito de sua atribuição, remetendo provas técnicas, laudos periciais e depoimentos colhidos ao órgão competente do Judiciário. Entre os documentos encaminhados, constavam exames cadavéricos, registros fotográficos do local do crime e relatos de testemunhas que situavam a vítima no apartamento poucas horas antes de sua morte. Naquele período, a legislação brasileira previa que parlamentares estaduais somente poderiam ser processados criminalmente após autorização da respectiva Assembleia Legislativa. Atas oficiais da Assembleia Legislativa da Paraíba registram que pedidos relacionados à continuidade do processo criminal foram submetidos à apreciação dos parlamentares, sem que houvesse autorização para o prosseguimento da ação penal naquele momento. Reportagens da grande imprensa nacional, baseadas em documentos públicos e comunicados oficiais, informaram que a negativa de autorização resultou na paralisação do processo judicial. Como consequência, o caso permaneceu sem julgamento de mérito por vários anos, embora os autos não tenham sido formalmente arquivados de forma definitiva naquele estágio. Os registros judiciais apontam que essa situação impactou diretamente o andamento da investigação, uma vez que novas diligências dependiam de autorização judicial vinculada à competência do foro especial. O caso passou, então, a constar como pendente de solução no sistema de justiça estadual, conforme demonstram certidões processuais emitidas nos anos seguintes. Com o passar dos anos, o processo permaneceu sem avanço significativo, conforme demonstram movimentações processuais registradas no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Certidões judiciais e despachos oficiais indicam que a ausência de autorização legislativa impediu o oferecimento e o prosseguimento de uma ação penal naquele período, mantendo o caso em situação de inércia processual. Documentos do Ministério Público apontam que,
Mesmo diante da paralisação judicial, o caso continuou formalmente existente no sistema de justiça, sem decisão definitiva de absolvição ou condenação. A investigação permaneceu condicionada às normas legais então vigentes, especialmente no que se refere à prerrogativa de foro e à necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo Estadual. Ao longo dos anos 2000, reportagens de grandes veículos de imprensa nacionais registraram a persistência do caso sem solução judicial, com base em consultas a autos públicos, manifestações do Ministério Público e decisões do Judiciário. Esses registros indicam que o caso passou a ser citado como exemplo de processos criminais afetados por entraves institucionais previstos na legislação da época. Mudanças posteriores no entendimento jurídico e na legislação brasileira, relacionadas à prerrogativa de foro, permitiram a reavaliação de casos antigos. Conforme decisões judiciais e notas oficiais do sistema de justiça, essas alterações abriram a possibilidade de retomada de procedimentos que anteriormente estavam suspensos por questões de competência. No caso de Márcia Barbosa de Souza, os autos demonstram que, após o encerramento do mandato parlamentar do investigado, a competência para análise do processo foi revista, permitindo novos encaminhamentos no âmbito da justiça comum. Esse marco é registrado em decisões judiciais posteriores, que reconhecem a mudança de cenário jurídico em relação ao momento inicial da investigação. Após a mudança de competência jurisdicional, o processo referente ao assassinato de Márcia Barbosa de Souza voltou a tramitar na primeira instância da Justiça Estadual, conforme registros do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Decisões judiciais indicam que, com o fim da prerrogativa de foro, não havia mais impedimento legal para a retomada da persecução penal nos termos previstos no Código de Processo Penal vigente. De acordo com manifestações oficiais do Ministério Público, foram analisados novamente os elementos probatórios reunidos desde 1998, incluindo laudos periciais, depoimentos colhidos na fase inicial do inquérito e documentos produzidos durante o período em que o processo permaneceu suspenso. Essa reavaliação teve como objetivo verificar a viabilidade jurídica do prosseguimento da ação penal. Os autos indicam que a defesa do investigado apresentou requerimentos e recursos previstos em lei, os quais foram apreciados pelo Poder Judiciário, conforme demonstram despachos e decisões disponíveis nos registros processuais. Tais atos integram o trâmite regular do processo penal e constam de forma documentada no histórico judicial do caso. Reportagens de veículos de imprensa de alcance nacional, baseadas em consultas aos autos públicos e comunicados oficiais do sistema de justiça, noticiaram a retomada do caso e destacaram que o crime permanecia sem decisão judicial definitiva, apesar do tempo decorrido desde os fatos. As publicações registram que a reabertura do processo ocorreu dentro dos limites legais estabelecidos. Nesse período, o caso também passou a ser acompanhado por órgãos de controle e entidades do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, conforme documentos oficiais que registram o envio de informações e a tramitação de comunicações formais sobre o andamento da investigação e do processo judicial. Documentos oficiais indicam que, diante da demora na obtenção de uma decisão judicial definitiva no âmbito interno, o caso de Márcia Barbosa de Souza passou a ser analisado também em instâncias internacionais. Registros formais demonstram que a situação foi submetida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão integrante do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, com base em informações extraídas dos autos judiciais brasileiros. Segundo decisões e relatórios públicos posteriormente divulgados, a análise internacional considerou o histórico processual do caso, incluindo o período em que a investigação permaneceu paralisada, em razão das normas legais, então vigentes, sobre prerrogativa de foro. Esses documentos fazem referência a atos praticados por órgãos do sistema de justiça brasileiro e as consequências processuais decorrentes do tempo decorrido desde o crime. A Comissão Interamericana encaminhou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos,
conforme registros oficiais disponíveis nos sistemas de acompanhamento do órgão. O trâmite internacional incluiu a solicitação de informações ao Estado brasileiro, manifestações formais da defesa e apresentação de documentos produzidos por autoridades nacionais. Em decisão publicada anos depois, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que o Estado brasileiro violou garantias judiciais e o direito à proteção judicial no caso de Márcia Barbosa de Souza, conforme consta no acórdão oficial. A decisão não analisou a autoria material do crime, mas concentrou-se na atuação institucional do Estado diante da investigação e do processo penal. A sentença determinou medidas de reparação e recomendações ao Estado brasileiro, incluindo providências de caráter institucional e indenizatório, conforme detalhado no texto oficial da decisão. Esses registros passaram a integrar o acervo documental do caso, sendo citados por órgãos do Sistema de Justiça Nacional e por reportagens da grande imprensa. Após a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro passou a adotar medidas formais para o cumprimento das determinações internacionais, conforme registros oficiais do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores. Esses órgãos comunicaram o teor da sentença aos demais integrantes do sistema de justiça, incluindo o Poder Judiciário e o Ministério Público. Documentos públicos indicam que a decisão internacional foi incorporada ao acompanhamento do caso, no âmbito interno, servindo como referência para a reavaliação de procedimentos e para a adoção de providências institucionais. Relatórios oficiais registram a comunicação da sentença aos órgãos responsáveis pela persecução penal no estado da Paraíba. No âmbito judicial, decisões posteriores mencionam o entendimento firmado pela Corte Interamericana, destacando a necessidade de observância das garantias processuais e do direito de acesso à justiça. Esses registros constam em despachos e manifestações disponíveis nos autos públicos do processo relacionado ao assassinato de Márcia Barbosa de Souza. Reportagens de grandes agências de imprensa nacionais noticiaram o cumprimento das medidas determinadas, com base em comunicados oficiais do governo brasileiro e em decisões judiciais acessíveis ao público. As publicações destacaram que a decisão internacional não substituiu o julgamento penal interno, mas produziu efeitos institucionais relevantes. Paralelamente, os autos demonstram que o caso permaneceu sob acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário, com registros de movimentações processuais voltadas à análise da possibilidade de responsabilização penal, observadas as normas legais vigentes e os prazos prescricionais previstos em lei. Os registros judiciais indicam que, no âmbito da justiça brasileira, foram analisadas questões relacionadas aos prazos legais aplicáveis ao caso, conforme previsto na legislação penal vigente. Decisões constantes nos autos demonstram que o Poder Judiciário avaliou a ocorrência ou não de prescrição, considerando a data dos fatos, a tipificação penal atribuída e os marcos interruptivos previstos em lei. Manifestações oficiais do Ministério Público apontam que foram apresentados entendimentos técnicos sobre a possibilidade de prosseguimento da ação penal, com base nos elementos probatórios existentes e nas normas legais aplicáveis. Esses posicionamentos constam de petições e pareceres incorporados ao processo. De acordo com decisões judiciais tornadas públicas, o Judiciário reconheceu limitações legais para o avanço da persecução penal em razão do tempo decorrido desde o crime. Esses reconhecimentos estão fundamentados em dispositivos do Código Penal e em jurisprudência consolidada, conforme registrado nos autos. Reportagens da grande imprensa, com base em consultas a decisões judiciais e comunicados oficiais, informaram que o caso de Márcia Barbosa de Souza não resultou em condenação criminal definitiva no âmbito interno. As publicações ressaltaram que tal desfecho decorreu da aplicação das normas legais relativas à prescrição, conforme explicitado nas decisões judiciais. Os documentos indicam que, apesar da inexistência de condenação penal, o caso permaneceu como referência em debates institucionais sobre o funcionamento do sistema de justiça
e a aplicação das garantias processuais, sendo citado em relatórios oficiais e decisões judiciais posteriores. Atualmente, conforme registros oficiais do Sistema de Justiça brasileiro, o caso de Márcia Barbosa de Souza não possui ação penal em curso relacionada à responsabilização criminal individual, em razão das decisões judiciais que reconheceram a incidência da prescrição. Essa situação consta em certidões processuais e em consultas públicas aos tribunais competentes. Apesar do encerramento da persecução penal, o caso segue formalmente registrado nos acervos do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos de segurança pública, como um homicídio ocorrido no ano de 1998, com investigação documentada e decisões judiciais transitadas em julgado quanto às questões processuais. Relatórios oficiais indicam que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos permanece válida e em fase de acompanhamento quanto ao cumprimento integral das medidas determinadas ao Estado brasileiro. Órgãos federais continuam a prestar informações periódicas às instâncias internacionais, conforme exigido pelos tratados ratificados pelo Brasil. Reportagens recentes da grande imprensa nacional, baseadas em dados oficiais, retomaram o caso em datas comemorativas ou em contextos de análises institucionais, destacando o histórico processual e as conclusões formais adotadas pelo sistema de justiça. Essas publicações reforçam que o caso é citado como precedente em estudos e decisões relacionadas a garantias judiciais. Dessa forma, o momento atual da investigação e do processo é caracterizado pelo encerramento das vias penais internas, com acompanhamento institucional das determinações internacionais, conforme demonstram os documentos oficiais disponíveis até o presente. Os documentos oficiais produzidos ao longo dos anos demonstram que o caso de Márcia Barbosa de Souza passou a integrar materiais de referência utilizados por órgãos do sistema de justiça brasileiro em cursos de formação, relatórios institucionais e análises técnicas. Esses registros constam em publicações do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público e de escolas judiciais, sempre com base em dados extraídos dos autos e das decisões judiciais. Decisões posteriores de tribunais brasileiros fazem menção indireta ao caso ao tratar de temas relacionados à prerrogativa de foro, à duração razoável do processo e ao acesso à justiça, conforme verificado em acórdãos disponíveis nos sistemas de consulta pública. Nessas citações, o caso é apresentado como precedente histórico, sem reabertura de mérito penal. Reportagens de grandes agências de imprensa nacionais e internacionais registram que o nome de Márcia Barbosa de Souza permanece associado a debates institucionais sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal no Brasil, sempre com base em documentos oficiais e na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. As matérias destacam o histórico processual e as conclusões formais adotadas pelas autoridades. Os registros também indicam que familiares da vítima buscaram, ao longo do tempo, esclarecimentos e providências junto a órgãos públicos, conforme documentado em comunicações oficiais e em entrevistas reproduzidas pela imprensa, com base em atos formais. Essas manifestações constam como parte do histórico público do caso. Assim, o caso permanece documentado como um processo encerrado do ponto de vista penal interno, mas amplamente registrado nos sistemas oficiais e na imprensa como um evento de relevância institucional, conforme demonstram os arquivos públicos disponíveis. Os registros finais disponíveis nos sistemas oficiais do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos federais indicam que o caso de Márcia Barbosa de Souza encontra-se formalmente concluído no âmbito da persecução penal interna, com decisões judiciais transitadas em julgado quanto às questões processuais aplicáveis. Esses registros constam em certidões, despachos e acórdãos acessíveis ao público. No plano institucional, documentos do Estado brasileiro demonstram que o cumprimento das determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos segue sob monitoramento, incluindo medidas de caráter reparatório e de aprimoramento de práticas institucionais.
Relatórios oficiais enviados aos órgãos internacionais detalham as ações adotadas, conforme exigido pelos compromissos assumidos pelo país. A grande imprensa nacional, com base em dados públicos e comunicados oficiais, registra o caso como um marco histórico na análise da duração dos processos criminais e da aplicação das garantias judiciais no Brasil. As reportagens destacam os fatos documentados, as decisões judiciais e o posicionamento formal das instituições envolvidas, sem atribuição de juízo de valor. Dessa forma, até o momento da publicação deste conteúdo, o caso de Márcia Barbosa de Souza permanece como um homicídio ocorrido no ano de 1998, investigado por órgãos de segurança pública, analisado pelo Sistema de Justiça Nacional e Internacional e encerrado conforme os registros oficiais disponíveis.